Olá, eu sou Abimael Farias, doutor em Educação, mestre em Ciências Sociais, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre aquelas pessoas que prestam serviço como autônoma e que o contratante ou a contratante deve descontar o INSS, o Imposto de Renda, às vezes o ISS, dependendo da situação, mas vamos falar hoje das contribuições previdenciárias dos autônomos. Autônomos, muitas vezes é o advogado, que é o autônomo, muitas vezes é o médico, outras vezes é o dentista, às vezes é o eletricista, às vezes é o pedreiro. Então, aquele que trabalha, mas não é empregado, ele é um prestador de serviço livre, sem vínculo empregatício. A estes a gente chama de autônomo. Mas a Lei 8.212, que é a que rege a contribuição social previdenciária, ela vai dizer que o autônomo é o contribuinte individual. É aquela pessoa física que atua por conta própria. Alguns vão dizer assim, é o freelancer. Outros vão dizer assim, o freteiro. Outros vão dizer, o correspondente internacional. É aquele aposentado que presta serviços. Então, que de alguma forma entrega algum resultado ou faz um serviço por empreitada. Estes vão ser chamados de autônomos. É lógico que não se restringe a isso. Nós temos também na zona rural, aquele produtor rural, o meeiro ou o parceiro do produtor, o representante comercial. Então é muito ampla a quantidade de profissionais que atuam como autônomos. Inclusive, o microempreendedor é considerado um contribuinte individual. Então, aí nós vamos observar que, eventualmente, o autônomo ele presta serviço para pessoas físicas ou presta serviço para pessoas jurídicas. Quando ele prestar serviço para pessoas físicas, a pessoa física não precisa descontar dele o INSS ou a Previdência Social, porque aí a responsabilidade pelo recolhimento da parte patronal não vai existir. O que vai existir é a obrigação do profissional autônomo em recolher a sua previdência. E nesse caso vai ser com base na remuneração que ele recebeu, e aí se calcula 20%. Entenda, é 20% e vai possibilitar ele lá na frente aposentar por tempo de contribuição ou aposentar por idade. Hoje já não existe mais aposentadoria somente por idade, existe aí uma combinação de idade e mais contribuições. Quando se referir à relação entre o autônomo e pessoa jurídica, neste caso, a regra geral é que uma parte da previdência seja patronal, ou seja, recolhido pela pessoa jurídica, e outra parte seja do contribuinte ou do autônomo. Quando, nessa regra geral, tiver de reter do autônomo ou descontar do autônomo, a alíquota é de 11%. Mas, e a parte patronal? A parte patronal vai ser 20% de INSS, vai ser de 1, 2 ou 3% de riscos ambientais do trabalho
e vai ser 5,8% de terceiros. Neste caso, totalizando 27,8% a parte patronal. Entenda que essa é a regra geral e se aplica aí a sindicatos, se aplica a igrejas, se aplica a condomínios, se aplica a empresas de uma forma geral, exceto aquelas que estão no Simples e do Simples, a exceção aquele Simples que tiver no anexo 4. Bem, mas existe um limite de base para a contribuição do INSS ou da Previdência Social, que é o mínimo que você pode contribuir é 20 ou 11% sobre o salário mínimo. E o máximo hoje, nós estamos aqui em agosto de 2025, o máximo hoje para a Previdência é R$ 8.157,11. Mas esses valores vão sendo reajustados ano a ano, então há sempre o limite máximo e o limite mínimo para que você obtenha o benefício do INSS, e sobre esses limites é que você vai proceder o cálculo da parte do contribuinte, no caso autônomo, que é 11%, e aí o limite é os 8.157 máximo, ou o limite mínimo de 1.518, que é o salário mínimo. A parte patronal não tem este limite, então vai incidir sobre o valor total da remuneração paga ao autônomo. Lembrando que o autônomo ele deve emitir ou uma RPA, que é um documento de recibo do autônomo, ou emitir uma nota fiscal, ou uma coisa ou outra, são documentos hábeis sobre o qual você deve incidir as alíquotas das contribuições sociais. No caso do sindicato, por exemplo, a parte patronal vai ser de 27,8%. E a parte do autônomo vai ser de 11%. Agora, igreja, a mesma coisa. Agora, se você está trabalhando para um autônomo, para uma pessoa física, é o autônomo trabalhando para uma pessoa física, ou seja, a relação pessoa física com pessoa física, aí vai ser regulamentado pelo Decreto-Lei Instrução 2110 de 2022, o contratante ele não vai reter. E como ele não vai reter, o próprio autônomo vai recolher os 20% sobre o valor que ganhou durante o mês. É preciso dizer que se o autônomo trabalhou para várias pessoas e recebeu de várias pessoas, ou seja, há múltiplas remunerações, ele vai somar todas as remunerações que ele recebeu, ainda que simultaneamente, obedecendo essas remunerações ao limite de 8.157, que é o limite máximo. O INSS não vai pagar mais do que isso de aposentadoria, então é o limite máximo, e o limite mínimo do salário. A pessoa física, ela, enquanto autônomo, ela pode optar por um recolhimento de 11%, mas neste caso aí, ele não vai poder requerer a aposentadoria por tempo de contribuição. No caso do produtor rural, ele tem duas formas de contribuir para com o INSS. Ou ele vai fazer sobre o valor da comercialização dos produtos rurais, ou ele vai fazer sobre a folha de pagamento. Se for sobre a folha de pagamento, vai incidir também os 27,8% no caso dos autônomos. Observe que sempre estou chamando a atenção que é dos autônomos que nós estamos falando. É interessante
que vocês prestem atenção que todas essas informações também vão ter que ser informadas no E-Social e precisam estar de acordo com as normas para não gerar conflito de informações junto ao INSS. Por hoje, nós vamos falar sobre isso e até a próxima.